Hoje a gente vai aprender como utilizar o Isis, que é um visualizador de exames médicos, mas que a gente também consegue abrir uma tomografia odontológica e navegar perfeitamente bem. Eu gosto muito do Isis porque eu acho ele um programa super intuitivo e existem algumas vantagens que não tem em outros programas, por exemplo, o Radiante, tá? Eu vou comparar bastante com o Radiante aqui nesse vídeo, porque é o visualizador que eu mais tenho costume de usar, inclusive é o visualizador que eu utilizo dentro do meu curso, mas sinceramente estou pensando em mudar, tá? Mudar o programa aí que eu uso para ensinar, porque o Wiz está entregando muito mais do que o Radiante, tá? Primeiramente, porque ele é grátis, e segundo, porque ele roda em todos os sistemas operacionais. E quem tem computador que não é Windows sabe a dificuldade que é para encontrar programas que rodem no Mac, por exemplo, tá? Para vocês baixarem, fazerem o download desse programa, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, para baixar é super simples, tá? O instalador é bem tranquilo mesmo, é rapidinho. O programa é leve, então você não precisa de um super computador para conseguir visualizar uma tomografia. E aí, aqui no site é só escolher o seu sistema operacional, tá? No meu caso, eu estou usando agora o Windows, mas é só escolher aqui o seu. E aí, com o programa baixado e também a sua tomografia baixado, tá? O seu arquivo DICOM, a gente vai abrir aqui o programa. Então, essa é a interface dele, tá? Para a gente abrir a nossa tomografia, a gente vai precisar clicar aqui nesse segundo desenho. Então, é só clicar e aí clicar aqui nesses três pontinhos, ó, nessa aba mesmo, Local Device. Vamos clicar aqui nos três pontinhos e você precisa ir na pasta que está o seu exame, tá? A minha tá no Downloads. Então, selecionei aqui o meu arquivo, tá? A gente precisa selecionar todos os arquivos do exame. Para fazer isso, é só clicar no primeiro, uma vez só, e apertar Ctrl A, que ele faz a seleção de todas. Depois disso, a gente clica aqui em Open. Aí vamos em Import and Close. E beleza, temos aqui ó, o nosso exame, estamos fazendo a navegação agora no corte axial, mas a gente não precisa só do corte axial para navegar numa tomografia, né? A gente precisa dos cortes multiplanares. São eles os cortes axial, coronal e sagital. Nesse programa aqui, no Isis e no Radiante também, a gente não tem o recurso do corte transversal, né? A gente não consegue fazer a curva panorâmica, porque o corte transversal ou o corte parasagital, o corte transaxial, é tudo a mesma coisa, tá? É um corte exclusivo para nós dentistas, para tomografia odontológica, tá? Porque é um corte, uma curva que a gente faz a partir aqui do corte axial, a gente traça uma curva, ele faz uma imagem panorâmica e a gente tem cortes transversais de cada pedacinho da curva, tá? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer para vocês é que a gente não tem esse recurso aqui, tá? Para a gente ter o corte transversal, a gente precisa de um programa dedicado à tomografia odontológica, tá? Então, sejam eles visualizadores específicos de tomógrafos, ou On Demand, ou Blue Sky, entre outros programas aí de planejamento focado para odontologia, tá? Agora, aqui a gente só tem os cortes multiplanares básicos e a reconstrução 3D, tá? Então, para a gente ir para os cortes multiplanares, a gente precisa clicar aqui nessa janelinha com o botão direito do mouse, tá? E aí a gente vem aqui, ó, em Oblique MPR. E a gente vai dar um Open. E temos aqui as nossas três janelinhas correspondentes aos nossos três planos anatômicos básicos, tá? Então, essa aqui é a nossa janelinha do corte axial, janelinha do corte coronal, janelinha do corte sagital, tá? Essas janelas, elas são móveis, então caso a gente queira ver algo com mais atenção, a gente consegue ampliar a imagem, além, né, de dar zoom, é claro, tem essa função. Outra coisa, a gente consegue mudar a disposição dessas imagens aqui, tá? E é isso que a gente faz aqui neste símbolo dessa barra superior. A gente consegue mudar a disposição das imagens, ó. Eu gosto dessa, mas eu só uso essa, pra falar a verdade, pra não ficar confuso, né? Gosto de deixar assim igual veio mesmo. E aí, gente, aqui funciona como todo visualizador de tomografia, tá? Se você sabe mexer em um,
você vai saber mexer em todos. Claro que cada um tem aí a sua particularidade, cada um tem um negocinho diferente do outro, mas o básico é o mesmo para todos. Todos os cortes funcionam da mesma forma. Então, para a gente ver uma estruturinha específica, a gente precisa posicionar as linhas ao longo do eixo, ó. Vamos supor que eu quero ver esse dente aqui. A gente vem angulando tudo para conseguir ver essa estrutura em específico. E assim vai, ó. Vamos pro molar. Ó, preciso ir angulando todas as linhas sempre, de acordo com a raiz, a angulação de cada coisa, tá? Mas não é esse o objetivo do vídeo, não vou ensinar vocês aqui a mexer nisso, tá? É mais pra mexer dentro do software mesmo. Agora, olha aqui, eu mexi tanto que ficou confuso, me perdi, não sei aonde eu tô, o corte tá todo bagunçado. Pra voltar, é só apertar aqui, ó, reset, ele volta tudo. E o Wizz é muito intuitivo porque ele é muito de atalhos e os atalhos são fáceis de mexer, tá? Por exemplo, em qualquer canto aqui dos 3 cortes, se você clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer esse menuzinho aqui, tá? E nesse menuzinho a gente tem as funções e do lado a gente já tem o atalho, tá? Então, por exemplo, para eu mudar brilho e contraste, é aqui, ó, o Window/Level. Eu posso vir aqui e clicar, ou eu posso só apertar W, né? Eu apertando o W, na hora que eu clico na imagem e arrasto com o mouse, ó, ele vai fazendo essa alteração de brilho e contraste. Agora, se eu quero dar zoom, eu não preciso vir aqui, clicar com o botão direito e clicar no zoom. Não, é só apertar Z. Na hora que você aperta Z e clica na imagem e vai arrastando o mouse, você vai conseguindo fazer esse zoom, tá? Agora, ó, quero ver super de perto esse corte axial aqui. Eu aumento a janelinha do axial, aperto Z e dou zoom na minha imagem. E fica bem grande, tá? E aí depois é só voltar aqui e o zoom também, ó. É só voltar. Ou apertar reset também, que ele reseta tudo, inclusive brilho e contraste, tá? Agora, outra coisa que incomoda, importantíssimo a gente saber mexer, é tirar essas linhas, né? É óbvio, importante pra gente se posicionar aí, navegar no exame, mas elas não podem ficar o tempo todo no meio da tela. Então, para tirar elas, é só clicar aqui na engrenagem. Aí vem aqui, ó. Você pode tirar só de uma imagem, que é aqui, no Show Crosshair, tá? Da imagem que eu selecionei. Então, a gente tá aqui dentro do corte axial. Na engrenagem do corte axial, eu consigo fazer isso. Mas é mais fácil fazer aqui, ó. All Views. E você vem Show Crosshair. E deseleciona tudo, tá? E tem um atalho também. Aqui esse atalho eu não decorei ainda, ó. Ctrl Alt V. Agora, essas outras funções aqui de medida e de desenho, a gente não consegue só selecionando o atalho, tá? A gente precisa vir aqui nessas barrinhas laterais. Ixi, gente, mexi alguma coisa aqui, ó. Vamos dar um reset, pronto. A gente precisa vir aqui nessas barrinhas laterais. Então, primeiro, vamos falar das ferramentas de imagem que estão aqui na nossa barrinha. E aqui a gente consegue mudar brilho e contraste também, sem ser pelo atalho, tá? Eu até prefiro fazer por aqui, pra falar a verdade. E aqui, gente, a gente tem uma ferramenta que não tem no Radiante e que é uma coisa que me incomoda, porque eu uso muito no programa que eu tenho pra laudar, que é o On Demand, tá? Então, aqui a gente consegue aplicar um filtro. A gente só vai usar esses aqui, ó, o Sharpen e o Sharpen More. Então, estão vendo que a imagem fica toda granulada? Ó, esse aqui fica menos. Vou tirar para vocês verem. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Sharpen More. Olha só como fica toda granulada. Mas óbvio que ela tá com ruído, não fica interessante a gente fazer isso. E em que momento você vai usar isso, tá? Os exames que não são feitos em alta resolução, eles são mais granulados por natureza, eles têm esse ruído na imagem. Para diminuir esse ruído, você pode usar um recurso que é dar um pouco de espessura para a imagem. O que é espessura? Basicamente é você juntar uma camada na outra, tá? Então aqui a gente consegue fazer isso, ó. A gente vem na ferramenta, eu vou aplicar só no corte axial, tá? Você precisa fazer isso com os cortes individualizados, ele não faz em todos. Mas a gente vem aqui na engrenagem
e a gente vai aqui, ó, em MIP Thickness, tá? E eu vou dar uma espessura de 0,8 milímetros. E aí ele já vai mudando a imagem. Deixa eu colocar bastante para vocês verem a diferença. Ó, estão vendo? É como se tivesse um corte em cima do outro. Ó, o nosso corte axial, ao invés de ser uma linha, ele já tá assim. Porque não é mais um negócio fininho. É realmente uma fatia grande. E não uma fatiazinha, que é o que é sem espessura, né? Então, ó, a gente, óbvio que eu não vou usar esse desse tamanho, eu gosto de usar no máximo aqui o 3, mas normalmente uso o 2, tá? E aí você consegue associar esse aumento de espessura com o filtro, tá? Então aqui tem o filtro um pouquinho mais discreto e esse, o Sharpen More, que ele é mais... ele dá um pouco mais de ruído, só que ele dá um detalhamento da imagem. Então, para endo, para procurar um canal acessório, para procurar uma trinca, isso é uma coisa, um recurso muito utilizado e que não tem no Radiante. Isso é uma coisa que faz falta demais, faz muita falta, tá? Eu uso isso aqui no On Demand, uso isso aqui no Easy também, inclusive por isso que eu estou preferindo usar o Easy do que o Radiante, por conta dessa questão da espessura. Então tá, vamos dar um reset aqui e voltar para o nosso Image Tool. Então, a gente também consegue controlar o zoom aqui. E para fazer a navegação da imagem, né, andar nos cortes mesmo, você pode usar o scroll do mouse ou selecionar aqui, ó, o S, o Series Scroll, e aí você clica na imagem e vai andando com o mouse e ele faz também essa navegação, tá? Ou você pode usar o scroll, fica aí da sua preferência. Eu prefiro sempre apertar o S, clicar na imagem e ir fazendo, correndo o exame desse jeito, porque, enfim, eu acho que cansa muito o dedo ficar andando assim. E agora, o nosso outro recurso aqui dentro é na parte de desenhos e medidas, tá? Então aqui a gente consegue fazer medidas de vários formatos diferentes, consegue medir ângulo, consegue medir em área, né? Eu só uso a linha mesmo, tá? Então aqui é uma medida básica, você faz assim, fica aqui a janelinha, né, que você consegue mover. Para apagar é muito simples, é só selecionar isso e apertar Delete, ele já apaga. E uma coisa que eu gosto muito aqui e que me incomoda muito no Radiante é que aqui a gente consegue selecionar, a gente consegue escolher qual medida a gente vai usar, tá? Então aqui a nossa unidade de medida tá em milímetros, mas se eu quiser em centímetros eu coloco, se eu quiser em metros, até em quilômetros eu consigo colocar. Óbvio, vou deixar em milímetros, mas no Radiante, por exemplo, quando chega a 9,99 milímetros, ele começa a contar em centímetros. E aí, enfim, eu acho que fica um pouco confuso, eu não gosto. Então, outro ponto positivo aí pro Wizz. E aqui também a gente consegue colocar caixinha de texto, tá? Ó, então, ele já vem com uma setinha apontada. Você clica 2 vezes na setinha e escreve, por exemplo, mandíbula. Você consegue mexer na cor da linha, na cor do texto. E essa setinha também, você consegue colocar ela para onde você quiser. E para apagar a mesma coisa, só clicar, apertar Delete e pronto, apagou. E a outra coisa que eu também prefiro aqui no Wizz do que no Radiante é a parte de reconstrução 3D. Eu acho que, assim, não tem muitos recursos, você não consegue ter muita liberdade, igual no Blue Sky, por exemplo, né? Esse aqui não é um programa de segmentação, não é focado nisso, igual o Blue Sky, mas é melhor do que no Radiante, tá? Então, pra gente ir na aba de reconstrução 3D, a gente precisa de novo colocar o nosso mouse aqui em cima dessa janelinha, clicar com o botão direito e vir aqui, ó, em 3D Viewer. A gente vai apertar Open e vai abrir aqui uma janelinha, tá? Então, essa é a janelinha do nosso 3D, essa é a janelinha do nosso corte MPR e aqui é onde abrir o exame, tá? Que tem só o corte axial. Então, vamos voltar aqui. O exame de todo mundo vai abrir desse jeito, tá? Quando você clica na imagem e mexe no mouse, você consegue rotacionar isso. Se por acaso essa função se perder, é só vir aqui, ó, apertar R. Ele tá ligado nessa função, tá? Pra gente controlar um pouquinho isso aqui, a gente consegue mexer na densidade
dessa reconstrução 3D, ó. Então, aqui já deu uma boa limpada, né? Consegue ir mexendo aqui. E tem alguns filtros também, tá? Tem muitos que são para exames médicos, que a gente não vai utilizar, mas é uma questão de ir fuçando um pouquinho, de ir dando uma brincada, tá? Então, esse é o Isis, tá? Essas são as principais funções dele. Realmente acho que ele entrega horrores por ser um programa grátis, né? Ele tem muitas funções legais e, enfim, essa parte de espessura principalmente é uma coisa que dá muita diferença no diagnóstico, tá? Principalmente para os exames que não são feitos em alta resolução. Espero que vocês tenham entendido, que aproveitem todos esses recursos e vamos torcer para ele continuar grátis, né? E não mudar igual o Radiante, que era grátis no começo e agora é pago.